Saiu a notícia que todos queriam no São Paulo. Mudanças radicais acontecendo. Vamos falar muito aí sobre isso. Tem novidade também sobre o Diego Fernandes para a gente trocar uma ideia com vocês. Muita notícia, muito bastidor aí e várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista. Belezinha, minha rapaziada? Vambora aí para mais um vídeo. Ó, seguinte, amanhã tem majestoso dia de Corinthians e São Paulo. E o que acontece? Tem aí dois jogadores aí que estavam na copinha, subiram pro time de cima para ficar no banco contra o São Bernardo. E dos três que subiram, dois já retornaram para a base para jogar hoje. Daqui a pouquinho, inclusive, né, vai ser bem perto, né? O horário que vai sair o vídeo vai ser bem perto ali do horário que vai começar o jogo. É 6h30 da tarde, São Paulo e Bragantino, né? Se eu não me engano, é oitavas da copinha, né? E dos três jogadores que subiram, inclusive os três ficaram de fora, né, do jogo contra o Operário, um vai ficar, né, no time principal e dois vão descer para jogar hoje na copinha. Tá aí, ó. O meia Pedro Ferreira e o lateral direito Igor Felisberto, que foram integrados ao elenco profissional para o jogo contra o São Bernardo, né, pela segunda rodada do Paulistão, eles retornam para Sorocaba para disputar as oitavas de final da copinha. Jogo que acontece hoje às 6h30 da tarde contra o Red Bull Bragantino, tá? Então, dos três que subiram foram o Pedro Ferreira, o Igor Felisberto e o Paulinho. Então, o Paulinho fica, né, aí no time principal. O Felisberto e o Pedro Ferreira desceram e vão jogar hoje. Consequentemente, não vão estar no banco amanhã contra o Corinthians, mas o Paulinho vai. O Paulinho fica no time de cima, vai estar no banco de reservas amanhã contra o Corinthians no Majestoso, né? Hoje é um jogo bem difícil, né, contra o Bragantino. Acho que o Bragantino ganhou todos os jogos aí no tempo normal, né? É um dos melhores times da Copinha, então hoje é jogo duro, bagulho doido mesmo contra o Bragantino, né? Então o Pedro Ferreira e o Felisberto desceram para reforçar esse time que vai jogar hoje pelas oitavas da Copinha, tá bom, rapaziada? Apesar que eu acho que isso aqui acho que é até natural, né? Porque assim, contra o São Bernardo entrou o Paulinho no segundo tempo, né? Entrou ali no finalzinho o Paulinho. Aí o Felisberto e o Pedro Ferreira não entraram. Se eles não entraram contra o São Bernardo no Morumbi, eles não vão entrar contra o Corinthians e Itaquera, né? O Crespo não vai fazer isso. Então acho que o ideal mesmo é botar eles na copinha. Eles vão ter chance no time de cima, então deixa eles lá. Se não for para jogar no time de cima, põe de novo para jogar na copinha, porque a copinha é um campeonato ali que é para os jogadores se desenvolverem, é ali que o jogador erra, acerta, conserta, melhora, ali que é o momento para o jogador de base errar, é na base, né? Para ele melhorar ali, se desenvolver e tá cada vez aí mais perto de estar pronto para servir o time principal, né? Bom, rapaziada, é o seguinte, ó, hoje é um dia muito diferente, né? Porque a gente teve o impeachment ontem do Casares, então a partir de hoje, a gente imagina que dias melhores virão com novidades, com mudanças. Por exemplo, hoje, no sábado, véspera aí do Majestoso contra o Corinthians, né? O vice, ele era vice, né? Agora ele é o presidente de São Paulo aí, pelo menos até o fim do ano, que é quando acaba o mandato aí do Casares, né? O Arry Masses Júnior, né? Que é assim que se pronuncia o nome dele, segundo ele mesmo, né? Ele já teve aí hoje, né, uma conversa com o elenco do São Paulo antes do treino, né, deste sábado aí, né, que é o último treino antes do jogo de amanhã. Tá aí a informação do GE. O presidente do São Paulo, de forma provisória, depois da aprovação do impeachment de Casares, o Arry Masses Júnior foi ao CT da Barra Funda neste sábado. O empresário se reuniu com o elenco e a comissão técnica do São Paulo na véspera do clássico contra o Corinthians. Antes de o técnico Hernan Crespo comandar o último treino antes da partida. Então ele conversou com os jogadores, né? Foi antes do treino, tá? Antes do treino, aí. A intenção foi passar uma tranquilidade às pessoas que trabalham no dia a dia do CT da Barra Funda, de onde o Massis era distante até então, né? Então, ele foi lá conversar, né, cara? Agora, até porque ele é o presidente aí do São Paulo até o final. Então, ele foi lá conversar com os jogadores, passar uma tranquilidade para os jogadores aí. E aí, eu comentei com vocês ontem, cara. O Massis sentou pela primeira vez na cadeira da presidência. O que é que eu faço? Tem que pagar os jogadores, né? Faz alguma coisa, se vira aí, pagar os jogadores, acertar o que está atrasado, porque isso impacta no desempenho dos jogadores dentro do campo, queira ou não,
impacta, assim, né? E isso impacta também em contratação de jogador, porque ninguém quer vir jogar em time, irmão, que fica 2, 3 meses aí com o salário atrasado. Ninguém quer jogar em clube assim. Então, a primeira coisa, irmão, é acertar o que está atrasado com os jogadores, né? E mudar essa palhaçada, essa vergonha, essa coisa asquerosa que essa última gestão implementou, né? De que eles acham normal atrasar 2 meses de salário no São Paulo, que é um negócio doentio, um negócio de outro mundo, não existe, né? O Belmonte, em entrevista para o Estádio 97, né, lá pro Sombra, ele falou que é normal no São Paulo atrasar salário. Ele teve a cara de pau de falar isso. Então, uma das coisas que tem que mudar radicalmente para ontem é isso, né? E pagar os jogadores em dia, porque isso impacta no desempenho do time em campo e impacta também o jogador que não quer vir jogar aqui, né? Porque eu não vou querer trabalhar em um lugar onde os caras ficam 2 meses sem pagar, 3 meses, ninguém quer, né? Então essa é uma coisa bem básica aí. Inclusive, né, tem até uma foto aí já, que é do Macis lá, né, reunido lá com os jogadores e também com a comissão técnica. Eu tenho quase certeza que essa foi a primeira vez que os jogadores do São Paulo viram a cara do presidente em 2026. Eu tenho quase certeza, porque o Casares, cara, ele largou, né? Só que ele não largou isso, né? Ele já tinha largado no ano passado, né? Já tinha abandonado o time lá, né? Tirando o time do Morumbi para jogar na Vila Belmiro. Então, tipo assim, o Casares, cara, de um tempo pra cá, do ano passado pra cá, ele tinha largado, ele abandonou, né? Ele abandonou tudo. E eu acho, cara, eu tenho quase certeza que o Macis hoje, lá no CT, né, foi a primeira vez que os jogadores viram a cara do presidente, né? E o novo presidente, né, já que o Casares sofreu impeachment aí ontem, né? Então, tá aí, né, o Macis foi lá conversar com os jogadores e com a comissão técnica e também com os outros funcionários, né? Como o Gé falou, a intenção foi passar uma tranquilidade, né, aí para o elenco, e ele tem que estar ali, cara, tem que estar próximo, tem que conversar, porque como todo mundo sabe, cara, o elenco, a comissão técnica, todo mundo foi abandonado pela gestão Casares. Os caras abandonaram, irmão. Os caras, de um período do ano passado pra cá, os caras abandonaram, largaram, né? Tá todo mundo largado lá, no time presidente, no time mais diretor de futebol, largado. São Paulo tava largado. Né? Então, muito importante o Macis ir lá hoje para conversar aí com os jogadores, né? Aí tá aqui a informação que o Gabriel Sá traz. O Macis buscará uma gestão pacificadora no São Paulo. A leitura do novo presidente, que assumiu, é que o momento é delicado e precisa juntar os cacos para o novo recomeço. Olha que importante isso. Diferentemente do Casares, o Macis mantém contato com membros da oposição e deve, inclusive, chamar parte desses integrantes para uma conversa. Então, o Macis, ele tem um diálogo, uma conversa, uma proximidade com a oposição do São Paulo, coisa que nunca aconteceu quando o Casares era presidente, né? Inclusive, o Caio Forjaz ontem, que é um dos conselheiros da oposição, ele fala, né, que tipo assim, que ninguém gostava do Casares, né, da oposição, e que o Casares não gostava porque o Casares tinha uma postura de nós contra eles, né, em relação à situação e à oposição. Ele sempre gostava de separar as coisas, né? E evidentemente que isso é muito ruim. O Macis, ele já é um cara que tem outro perfil, já é um cara mais de boa, mais tranquilão, né? Todo mundo gosta dele, né? Ele é como se fosse aquele tiozão que todo mundo gosta, vamos falar um português claro, né? Tanto que ele tem aí, né, um bom diálogo, né, um contato, uma proximidade com membros da oposição. É aí o que eu acho importante, querendo ou não, né? Porque a gente fica sempre nesse negócio de oposição, de situação, cara, tem que ser o que é bom para o São Paulo. Eu não quero saber se é de situação ou de oposição. Tem que ser pessoas decentes, profissionais, que tenham condição de estar à frente do São Paulo. Aí se é de oposição, situação, pouco importa, né? Tem que ter pessoas competentes para dirigir o São Paulo, que é o mais importante, né? O mais importante aí, entendeu? Agora, minha rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos para uma notícia aqui, que eu achei essa notícia aqui maravilhosa. Ela só não é melhor, tá? Do dia que se concretizar isso aqui que a gente vai repercutir agora, tá? A gente comentou, Casares saiu, maravilhoso, espetacular, só que tem mais gente para sair. Tem uma rapaziadinha lá, tem que sair, né? Douglas Schwartzman, né? Outen Aires, Márcio Calormagno,
né, essa rapaziada toda tem que sumir do São Paulo. Então o Casares saiu, mas é a ponta do iceberg, né, para outras mudanças que precisam acontecer. Então, todo mundo que reclama, que protesta, que cobra, tem que continuar fazendo isso, porque precisa ter mais saídas, né? E até para minha surpresa, saiu essa informação aqui, que foi o Thiago Simões, tá? O Thiago Simões, que é jornalista da ESPN, ele trouxe a seguinte informação. A oposição do São Paulo entende que tem muita coisa a se fazer e já tem um novo alvo. Ontem, Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo. Tá? Então, segundo o Thiago Simões, o foco agora e o alvo da oposição é o senhor Ontem Aires de Abreu, que é uma das piores coisas que já aconteceram na história do São Paulo. Tá? Esse cara é literalmente uma das piores coisas da história do São Paulo. Acho que, para resumir, é isso. Ele que fez várias manobras políticas aí para perpetuar, né, e evitar o Casares a sair do São Paulo, né? Cara, eu falando um negócio pra vocês. Eu acho que depois da mãe do Casares, acho que nenhuma pessoa no mundo fez tanta coisa pro Casares igual o Outen Aires. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. O que o Outen Aires fez de manobra, né, jogando baixo, jogando sujo aí, para poder dificultar o impeachment, foi um negócio de maluco, né? Mas mesmo assim não conseguiu, né? Tentou jogar na sujeira, na baixaria, mas foi para a justiça, teve liminar e teve a votação do impeachment. Inclusive, um ponto que eu não comentei de manhã com vocês foi o seguinte: lembrando que com as manobras que o Outen Aires fez, né? Se fosse no modelo Outen Aires, eram necessários o quê? 191 votos para ter o impeachment. Então, se a oposição não tivesse conseguido eliminar, o Casares não ia sofrer o impeachment, porque teve 188. Né? Então, se fosse 191 que era necessário depois das mudanças do Ontem, não ia ter o impeachment. Né? Iam faltar aí 3 votos. Né? Então, aquela liminar que a oposição conseguiu na justiça foi fundamental, foi gigantesca. Se não fosse eliminar, não ia ter impeachment. Né? Foi um ponto que eu esqueci de comentar com vocês no vídeo de manhã. Né? Então tá aí, notícia maravilhosa. Notícia melhor que essa aqui é só no dia que o Outen Aires sair do São Paulo, sair da presença do conselho. Notícia melhor que é só o dia que confirmar isso aqui, tá? Então tá aí, segundo o Thiago Simões da ESPN, né? O foco agora da oposição é Outen Aires de Abreu. Ótimo, é isso. Outen Aires, depois o Márcio Calamagno, Douglas Schwartzman, todos esses aí tem que sair. O Casares é a ponta do iceberg. É uma das várias mudanças que vão sim acontecer. Então tá aí, notícia maravilhosa, né, cara? O impeachment foi ontem e hoje já saiu a informação que o alvo da oposição agora é o Outen Aires, né? É tirar ele aí de um cara que ele é o presidente do conselho, em vez dele ser neutro, né? Não puxar sardinha para nenhum lado, o cara não só puxou sardinha pro lado do Casares, como fez manobras para beneficiar o Casares, né? O que é um negócio patético e ridículo. O cara, em vez de ser neutro, imparcial, não, ele não é, né? Porque é um negócio assim realmente bizarro e lamentável, né? Um cara assim, tipo assim, é um tipo de cara que tu olha pra ele e dá nojo, a verdade é essa, né? Várias coisas já aconteceram em relação ao Outen Aires aí, né? Que eu não vou nem citar aqui também, porque olha, senão, né, tenho nem estômago pra citar, né? Um cara que tá no São Paulo já há muito, muito tempo, tipo assim, esse cara é um dos que tem que sair pra ontem aí, entendeu? Rapaziada, hoje, né, no dia seguinte pós o impeachment do Casares, o Diego Fernandes, né, ele fez um post nas redes sociais, né, falando do momento vivido do São Paulo, que é um momento decisivo aí, né, de responsabilidade, que precisa de renovação, fez um post bem grande. Aí, olha só, Diego Fernandes afirmou, isso ele postou no Instagram, tá? Diego Fernandes afirmou que iniciou o processo para se tornar sócio do São Paulo. Aí ele botou, né, lá o seguinte no Instagram: contribuir de forma responsável com o clube. Foi um trechinho, né, de um texto grande que ele postou no Instagram, tá? Então, segundo o próprio Diego Fernandes, tá? Ele iniciou o processo para ser sócio do São Paulo, né? Ser sócio aí do São Paulo, né? Enfim, ele disse que não, ele tinha afirmado que não queria entrar na política do São Paulo. Sócio não exatamente entra na política, né? Mas você tem alguns direitos ali, né? Que, querendo ou não, de forma indireta, você tá dentro da política de São Paulo. Querendo ou não. Rapaziada, é o seguinte, ó. Teve uma coisa aqui que eu vi no Instagram que eu tenho que comentar com vocês, cara, que eu achei engraçado, curioso, né?
Muita gente comenta, né, da torcida, né, que essas mudanças estão acontecendo muito pelaquela entrevista que o Luiz Gustavo deu depois do 6-0 contra o Fluminense, né? O Luiz Gustavo não renovou, foi embora. Inclusive ele tá perto de acertar com o Atlético Paranaense, né? Aí, o que acontece? O Luiz Gustavo, ele não tem rede social, tá? Não tem Instagram, essas coisas ele não tem. Quem tem é a esposa dele. E a esposa dele faz vários posts lá, né? Depois, quando ele acaba um jogo, faz um post dele, né? Quando ele tá treinando e tudo mais. Aí, hoje, dia seguinte após o impeachment do Casares, a esposa do Luiz Gustavo fez um post no Instagram com ele treinando na academia, né? Treinando na academia. E lá no final, né, do texto que ela escreve, né, ela coloca honesto e corajoso. Foi o que a esposa do Luiz Gustavo colocou, né, no dia seguinte aí, após o impeachment do Casares. Honesto e corajoso, inclusive foi o que o Luiz Gustavo falou naquela entrevista depois do jogo contra o Fluminense, né? Ele fala, eu sou um cara honesto, né? Eu sou um cara honesto aí e também corajoso, porque ele tem que ser corajoso para falar o que ele falou, né? Qualquer jogador que sai do jogo e fala o que o Luiz Gustavo falou. Né? Então, achei curioso, né? Então, honesto e corajoso, com certeza foi indireta aí para algumas pessoas, né? Provavelmente para as pessoas que o Luiz Gustavo estava se referindo quando ele deu aquela entrevista contra o Fluminense. Achei engraçado isso aqui, honesto e corajoso. Né? E é mesmo, né, cara? Luiz Gustavo que era o líder do grupo do São Paulo e tinha que ter ficado, porque nesse momento aí de crise, né, de escândalo fora de campo, ele era o líder e seria um cara que ia ajudar a blindar o elenco, né, de tudo que está acontecendo. Então, um cara que tinha aceitado diminuir o salário para ficar, mas por conta da entrevista que ele tinha dado, o Casares não, me atacou a diretoria, então não vai ficar. Né? Então, era o cara que tinha que ter ficado aí porque ele ia ajudar muito. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo juntão e saudações tricolores.